Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe hoje para vocês o Rubens Alves. Quem foi Rubens Alves? Vocês sabem quem foi? Então, eu vou dizer para vocês rapidamente quem foi Rubens Alves. Ele foi um, um teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor brasileiro. Ele nasceu em 1933, morreu em 2014. Ele era um mineiro de uma cidade de Boa Esperança. E pouco depois, muito pequeno ainda, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ele foi criado por uma família assim, de religiosa. E então por isso que ele teve essa formação de teólogo. Ele foi estudar teologia, essas coisas, porque ele veio de uma família que era voltada para isso. Então, eis aí quem era Rubens Alves, né? Uma pessoa muito inteligente. Ele escreveu livros, tem frases, e dentre isso eu vou buscar algumas frases dele. Mas por hora, a gente vai ficar com essa que aparece aqui. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Olha, é uma observação, é uma reflexão, é uma coisa assim muito interessante, porque veja bem, ouvir não é uma coisa muito fácil. Eu posso falar que eu gosto muito de ouvir. Eu tenho uma irmã muito tagarela e tinha um irmão muito tagarela. E os dois falam muito, muito mesmo. E a família deles, idem. Os filhos da minha irmã também, eles falam bem. Um deles ouve mais e o outro ouve menos. E a minha irmã nem ouve, ainda mais se for eu falando. Meu irmão foi uma pena, ele já faleceu. Ele músico, morreu de cirrose. Acabou pegando tumor, um tumor no fígado, e aí se espalhou, depois estava no intestino, enfim. Foi uma morte. Morreu, tadinho. Amava meu irmão, muito inteligente. E ele já era uma pessoa assim mais. Ele falava muito, mas ele ouvia. Ele ouvia e, como ele era muito inteligente, ele já fazia toda ele tirava, era como uma esponja que tira a essência do que você disse, e ali ele começava a discursar. A partir da sua pausa ou do seu silêncio, ele discursava, mas ele discursava sobre uma visão. Ele tinha uma visão mais filosófica, né, do conteúdo de você, da sua história, do que você vivia. Ele juntava a essa filosofia a experiência de vida dele com a experiência de vida que ele sabia que você tinha ou não. Enfim, então ele conseguia fazer uma sequência de raciocínio muito interessante, e era muito bom de ouvir. Mas ele também tinha um lado assim bem interessante, que era quando faz esse tipo de comentário assim, sem, como essa frase do Rubens, né? Todo mundo quer aprender a falar, mas dificilmente alguém quer aprender a ouvir, né? E ouvir realmente é uma coisa muito difícil. E eu, diante da minha vontade de aprender e da minha autodesqualificação, me achando sempre, eu tive o estigma de burra. Essa menina é burra, garota burra, enfim. Então eu acreditei por muitos anos na minha vida que eu não era muito inteligente, que eu era tapadinha, né? Não conseguia perceber, não conseguia entender, enfim. Então foi mais fácil eu ouvir do que eu falar. Quando eu descobri que eu tinha opinião, que eu tinha alguma coisa a dizer, que eu tinha alguma coisa a acrescentar a tudo que eu via, e nada às vezes complementava ou era parecido com o que eu tinha conciliado, então eu passei a ouvir bastante. E hoje em dia, quer dizer, na minha família não,
Graças a Deus eu consegui falar, eu consegui. é, eu sou boa, eu não fui boa mãe, não, nem fui boa esposa, não, mas fui boa explicadora e boa administradora do lar, né? Eu administrei com competência, com determinação, com presteza, com responsabilidade. Fui mãe responsável, presente, atenciosa, observadora, mas eu não soube ser uma mãe que acolhia, sabe? Aquela mãe que acolhe. Eu não sei, não soube ser uma mãe que acolhe. Então, eu tenho essa falha, né? Eu precisava trabalhar isso. Enfim. Então, eu acabei falando de mim em vez de falar no Sempre Vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anúncios de cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Foi por isso que eu me coloquei hoje aqui nesse vídeo, né? Porque isso é interessante. Eu gosto de saber ouvir e normalmente eu ouço. Normalmente nos grupos eu ouço. Só vou dar minha opinião ou colocar esse ponto de vista, ou colocar se houver um espaço suficiente para colocar. Mesmo assim, se eu colocar e perceber que o ambiente não é propício, não se sente muito à vontade em dar, não, tá, não quer ouvir, né? Eles precisavam fazer esse curso de ouvir, então eu acabo retrocedendo e voltando para dentro e continuo a ouvir, né, o discurso dos outros. E tem muitas pessoas que, apesar de falarem, elas gostam, elas também ouvem, né? É o caso de um sobrinho, de um dos meus sobrinhos, que ele ouve o que você tem para falar e quando ele dá a opinião, a opinião dele entra muito mais o que ele tem, como ele tem experiência, como ele tem uma história de vida dele própria, ele talvez não consiga se colocar com muita, com, com, com eficiência, com eficácia no lugar do outro enquanto o outro, né? Ou como a maioria das pessoas emitem opiniões, né? Elas olham para si e veem como fariam no lugar daquela outra pessoa e dão a opinião, né? Não levando em consideração toda a história, toda o caráter, a personalidade, a vida, enfim, né, do outro. Então, mas ele é muito inteligente e eu adoro conversar com ele. Ele optou em ser escritor, fez faculdade de publicidade e de jornalismo, se eu não me engano, e ele escreve muito bem, tem uma sensibilidade, ele tem muita sensibilidade para falar do social, das pessoas, é um leitor, ele lê, na verdade, ele é um cumilão de palavras, né? Ele, ele come, ele engole, ele devora livros, né? Então é bem interessante. Tá bom? Então era isso. Esse é Rubens Alves e essa é uma das frases que ele deixou aí e que depois eu vou trazer outras para nós comentarmos. Talvez esse vídeo tenha ficado longo porque eu sou tagarela. Tá bom? Então, um beijo, fique com Deus. Tchau. Boa sorte.